Olá, leitores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do outro lado da raposa. Eu sou a Raíssa e sim, tem vídeo novo no canal, por incrível que pareça. Então eu estava lendo hoje o livro Meu Romeu e esse livro me lembrou algumas coisas, alguns assuntos que... Eu acho que essa câmera tá torta. E esse livro me lembrou um assunto que eu tenho pensado bastante ultimamente e que eu precisava desabafar sobre ele, e é maturidade emocional. Então, no livro existe a Cassie e o Holder, eu já tô confundindo o nome do personagem. Existe a Cassie e o nome do outro é Ethan Holt. Holt. E os dois, eles se conhecem na faculdade e eles passam a meio que virar amigos. Eles não são amigos, né, porque o que eles têm a gente não pode chamar de amizade, mas eles sentem uma atração muito forte desde a primeira vez que eles têm contato, mais do que atração física. Também uma atração emocional. Eles têm alguns problemas porque eles são bem diferentes. O Holt, principalmente, o Ethan, ele tem alguns problemas pra confiar nas pessoas no começo, né, quando eles se conhecem. Então o relacionamento deles é bem conturbado por causa disso e por causa de algumas outras coisas. E aí eu pensei nisso de maturidade emocional porque eu vejo essa situação muito recorrente nos romances de hoje em dia. Tem sempre um dos personagens, geralmente é o homem, que tem problemas em mostrar os seus sentimentos e problemas em confiar no outro, confiar os seus sentimentos para o outro. E eu percebo que essa é uma situação que ela acaba sendo repetitiva no livro. Então é aquela coisa do quero você, mas não quero você, mas não quero, sabe? E isso acaba cansando um pouco, mas eu acho que é mais no meu caso, né? Algumas pessoas talvez não estejam nesse momento que eu tô, mas no meu caso isso cansa porque eu já passei por coisas parecidas, né, situações emocionais parecidas, e eu acho que eu tenho isso meio que resolvido na minha cabeça. Tem uma coisa engraçada porque o Holt, ele tá constantemente rejeitando a Cassie. É aquela velha história que a gente já viu em Crepúsculo, que a gente já viu em 50 Tons e em muitos outros livros, que é o cara que é problemático, ele tem problemas emocionais, ele não é resolvido consigo mesmo, então ele meio que tenta afastar as pessoas, a menina que ele começa a gostar, né? Ele começa a gostar muito da Cassie e ele se assusta com esse sentimento e tenta afastar ela porque ele não quer magoá-la, porque ele acha que ele é destruído emocionalmente e que ele não tem estrutura pra ter um relacionamento tão intenso como esse. E essa situação ela se repete muito, tanto nesse livro quanto em outros livros que eu já li. Então é assim, ele sente atração física por ela, aí ele vai lá e beija ela, e aí depois ele fala, não, a gente não pode ficar junto. E aí toda hora isso acontece e acaba ficando um pouco cansativo porque é bem repetitivo. Eu acho que eu tô numa fase que, assim, não que eu esteja, meu Deus, eu sou a pessoa mais madura emocionalmente que existe, nada a ver. Eu ainda, com certeza, tenho muita coisa pra viver e muita coisa pra assimilar nesse aspecto da vida. Mas eu desenvolvi essa filosofia de que, assim, se a pessoa não te quer, ou se a pessoa não tá num estado emocional que ela se sinta confortável pra começar um relacionamento intenso desse jeito, então não cabe a você ficar pressionando a pessoa até ela ceder e falar, tá bom, vamos começar a namorar então, porque você me venceu pelo cansaço, sabe? Eu acho que, assim, nos livros, tudo bem, né? Romantiza-se isso de maturidade emocional. Nos livros, quanto mais a menina força, melhor é pro cara, porque aí ele começa a perceber que tudo isso, todos esses bloqueios que ele tem, na verdade são coisas da cabeça dele, e que ela vale a pena, e que por ela ele vai mudar, por ela ele vai deixar esses bloqueios que ele tem de lado e vai começar, sei lá, ele vai virar outra pessoa por causa dela. Só que não é bem assim. A gente não deve mudar nosso jeito, ou a gente não deve amadurecer emocionalmente só por causa de outra pessoa, porque a gente quer começar um relacionamento e quer que dê certo. A gente deveria tentar fazer isso
enquanto a gente tá solteiro, enquanto a gente tá sozinho, porque é muito mais saudável você perceber enquanto você tá sozinho que você tem que mudar esse seu jeito, que você tem que quebrar esses seus bloqueios emocionais, porque vai ser mais saudável pra você, e não porque você quer começar um relacionamento, porque você quer agradar uma outra pessoa, mas você perceber sozinho, sem tá querendo começar um relacionamento imediatamente, que é muito mais saudável ser uma pessoa que não tem bloqueios emocionais e que não afasta as pessoas. E isso não é só em namoros, não. Falando um pouco da vida real, isso existe em amizades também. Pessoas que têm mesmo bloqueios emocionais e que inclusive não conseguem deixar nem amigos se aproximarem o suficiente pra te dar conselhos, pra te ajudar. Tipo, você bloqueia as pessoas porque você tem medo de se machucar por experiências anteriores, e aí você simplesmente bloqueia as pessoas e não deixa ninguém ser íntimo, não conta seus segredos, não conta seus pensamentos, e é uma pessoa fechada. E isso faz muito mal pra quem é fechado e também pras pessoas ao redor, porque você nunca compartilhar os seus sentimentos, você não poder pegar uma emoção sua e dividir com alguém, e você e essa pessoa, um amigo ou um namorado, você e essa pessoa pegarem essas coisas que você tá sentindo e tentarem analisar e perceber por que você tá se sentindo desse jeito e tentar reverter isso, né? Porque quando a gente tá se sentindo mal e a gente não sabe por que a gente tá se sentindo desse jeito, nós sozinhos é muito mais difícil identificar o porquê desse sentimento do que se a gente estiver compartilhando com uma outra pessoa, né? Quando a gente tá com algum problema e a gente leva pra essa outra pessoa, ela vai ter uma outra visão daquela situação e talvez isso ajude a resolver o problema ou a pelo menos melhorar as coisas. Eu acho que é por isso que esse tipo de livro, quando tem essa situação repetitiva, me cansa um pouco, porque eu acho que já passou o momento de ter histórias assim, sabe? Eu acho que se a pessoa tem que mudar emocionalmente, se ela tem que amadurecer emocionalmente, deixar esses bloqueios de lado, ela tem que fazer isso sozinha e percebendo que é pro bem dela, não pro bem de um relacionamento, de um namoro, de uma amizade, mas pro bem da saúde mental dela, que ela precisa parar de afastar as pessoas e deixar as pessoas ajudarem ela. Não, assim, depender completamente de outra pessoa pra mudar, sabe? Eu não sei se tá dando pra entender a minha linha de raciocínio, mas é uma coisa que eu já venho pensando há algum tempo. Livros como o Meu Romeu, eles me agradam, eu gosto de romances, eu gosto de um draminha assim, só que eu acho que às vezes falta dos protagonistas autoconhecimento e ser um exemplo pra outras pessoas. Ser um exemplo de autoconhecimento pro leitor, né? Porque as pessoas passam por isso todos os dias. Seria legal ter um exemplo positivo. É claro que tem, né? Eu já li livros que tem exemplos positivos dessa situação. Mas a maioria desses romances fica muito focado no casal e muito focado nesse problema que geralmente é o homem que tem, de ser muito fechado, de não conseguir dividir os seus sentimentos e de ficar nessa, não posso ficar com você porque eu tenho medo de te machucar e de me machucar e sei lá, ele precisa daquela menina porque aquela menina mudou a vida dele. E tudo bem, às vezes as pessoas ajudam a gente a ampliar os nossos horizontes e tal, mas não é saudável você deixar na mão de outra pessoa a sua saúde mental, sabe? Você deixar na mão de outra pessoa a sua felicidade. Sem aquela pessoa você não é feliz. Eu vejo muito isso. Quando o casal tá separado, eles ficam um lixo, eles só bebem, eles só namoram pessoas erradas, eles só fazem coisas erradas quando não está com aquela pessoa. E não é assim, gente, isso não é saudável. Você só ser feliz quando você tá com a pessoa. Você tem que ser feliz sozinho, você tem que ser completo sozinho, né? Não tem essa coisa de almas gêmeas, de nossa, sem ela eu não sou a mesma pessoa. Quando eu não estou com aquela pessoa, eu não sou feliz, não sou completo. Isso é muito destrutivo, sabe? Assim, não é nada saudável. Então, eu acho que é isso. Não tenho mais reflexões a fazer. Eu só acho que é um ponto que eu precisava pôr pra fora, porque eu vejo muito e eu não acho que seja muito saudável ser assim. Então, crianças, antes de você querer achar a sua metade da laranja, vamos ser completos sozinho.